Olá para vocês, tudo bem? Nós estamos aqui com Diálogos com Dani, de volta. Hoje eu estou muito entusiasmada com o meu convidado aqui, Eduardo Brambilha, um comunicador. Nós vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre liderança, né, Eduardo? E a gente vai ter muita coisa para conversar. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que vai nos acompanhar pelo Spotify, avalie o nosso canal em 5 estrelas para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Eduardo, muitíssimo obrigada. Eu estou entusiasmada, né? Essa é a mensagem. Imagina, estou muito feliz de estar aqui também. Vai ser um papo muito bom, com toda certeza. E agradecendo aqui já pelo presente. Adorei a caneca, viu? Caneca é um presente que para mim não tem erro. Não tem, para todo mundo. Aí encho de café aqui, porque, nossa, o café o dia inteiro. Comigo, viu? Café o dia inteiro. Café o dia inteiro. Para energizar. Querido, eu queria começar de uma conversa, assim, conversando com você mesmo desde o início, porque quando nós falávamos antes, um pouquinho fora do ar, e quando eu conversei com você pela primeira vez, você me disse uma informação muito interessante que aquilo ressoou em mim. Você disse, Dani, a comunicação salvou a minha vida. No sentido de que você falou um pouco sobre a sua infância e depois você falou, olha, Dani, eu sou muito grato por toda a minha jornada até hoje. Conta pra gente um pouco, porque eu acho que isso é muito importante. No sentido de que a comunicação hoje, ela pode nos levar a diversos lugares, a diversos caminhos, e realmente quando a gente tem essa assertividade, saber colocar a nossa mensagem, isso faz toda a diferença em nossa vida pessoal e profissional. Queria que você começasse a contar a história. É isso, Dani. Assim, a comunicação, eu diria que é uma das habilidades mais importantes de todo profissional hoje, porque é ela que vai determinar se você vai ter sucesso ou não, se você vai realizar os seus sonhos ou não, se você vai alcançar um lugar de visibilidade, se você vai ter um aumento, por exemplo, nos ganhos, na renda. Então, a comunicação, ela é uma ferramenta importantíssima e não pode ser negligenciada, né? No meu caso, também é um fator de superação, porque, como você disse, eu sempre fui um menino muito tímido e sempre tive muita dificuldade de relacionamento, era muito fechado, quando tinha aqueles encontros de família, aquelas reuniões de família. Sabe aquela criança que fica escondidinha lá no canto que não quer aparecer? Sou eu. E assim, é engraçado que eu lembro quando iam cantar parabéns pra mim, e a minha vontade era me enterrar, abrir um buraco e colocar a cabeça dentro. Né? Ficava vermelho. Até hoje é um pouquinho, né? Quando eu viro o centro das atenções, isso volta um pouquinho mais, assim, sabe? Sério? É de uma forma mais intensa. Porque eu sou esse menino, né? Um menino muito tímido, era muito fechado. E a comunicação, ela me fez, primeiro, reconhecer o mundo, porque o meu mundo era um mundo assim, muito paralelo, um mundo muito restrito, eu tinha dificuldade de me conectar com as pessoas. Ela me fez reconhecer o mundo e depois o mundo também me reconhecer. Porque na vida são essas duas vias, né? Eu preciso reconhecer as pessoas, eu preciso reconhecer as oportunidades e também me colocar para ser reconhecido, para ser visto e tudo mais. Então, apesar de ser tímido, eu não sei porquê, mas toda oportunidade de falar em público, de me apresentar, eu me colocava à disposição. Tá. Não me pergunte por quê. Então, assim, na igreja, na escola, sempre que alguém chegava lá, tem uma apresentação para fazer, quem quer fazer? Eu me colocava. Às vezes, nem eu tinha iniciativa, mas as pessoas falavam, né? Eduardo, você não quer fazer? Eu pegava e ia. E nesse processo todo, né, nesse arriscar, digamos assim, eu acabei sendo treinado, eu acabei desabrochando, eu acabei me abrindo, né, para as pessoas. Se desafiando, né? Exatamente, Talvez. entendendo também o poder da comunicação, né? Então eu entendi que eu não podia ficar fechado lá no meu mundo, que eu precisava conhecer outras pessoas, que eu precisava experimentar realidades e que para isso a minha comunicação era fundamental. E aí ao longo do tempo eu fui aprimorando, experimentando coisas novas, fui estudando também mais tarde sobre a comunicação e entendendo que qualquer pessoa, independente da sua personalidade, ela pode se comunicar com eficiência, porque não tem a ver com personalidade. Às vezes a gente fala isso, né? O fulano é tímido, nunca vai conseguir se comunicar bem. Ou o fulano é extrovertido, nossa, já se comunica de uma forma muito eficiente. Ele não precisa passar por um treinamento. Já rotula as pessoas, né, Eduardo? De que, olha, não vai dar porque é muito tímido, então esquece. E não é assim, e não tem né? a ver com personalidade. Sim. Então, tem pessoas tímidas que se comunicam super bem e tem pessoas extrovertidas
que acabam tendo dificuldades na comunicação. Porque você se comunicar não é simplesmente você ter uma facilidade para interagir com as pessoas, para se apresentar, para bater papo. Sim. Você se comunicar com eficiência é você atingir o seu objetivo na comunicação. E isso tem a ver com técnica. Então, para cada situação, para cada público, eu preciso ter uma comunicação específica. E esse é o grande desafio, né? A gente realmente saber o que a gente está fazendo e fazer tudo de uma forma intencional para atingir os objetivos. Na sua visão, você acha que a comunicação também está ligada com o autoconhecimento? Completamente. Eu sempre falo que a forma como a gente se vê e vê os outros influencia demais, determina a nossa comunicação. Porque muitas vezes a pessoa ela ouviu coisas lá no passado, palavras negativas, como eu ouvi, por exemplo, eu tive gente que falou para mim, imagina, você nunca vai trabalhar com comunicação, você não abre a boca na reunião de família, você está sempre se escondendo, imagina, você nunca vai chegar lá. Então tem pessoas que ouviram coisas desse tipo e isso impregnou mesmo na mente, na Enraizou, alma, né? Enraizou como se fosse um velcro mesmo, porque o nosso cérebro, ele acaba guardando, Dani, algumas informações assim mais intensas e principalmente episódios negativos, não para nos travar, mas para ser um mecanismo de defesa. Sim, sim. E se a gente permite, aquilo que foi impregnado ali acaba definindo quem a gente é e como a gente interage com o mundo. Então isso é muito sério. Então, palavras que disseram pra gente, experiências ruins, bloqueios, traumas do passado, eles podem e vão certamente influenciar a forma como a gente se comunica. Por exemplo, eu tive uma aluna que cresceu num ambiente muito machista. O pai era muito machista. Ele Sim. tinha praticamente, se eu não me engano, eram todas filhas mulheres, né? Tá. E sempre que as meninas começavam a falar, elas iam se posicionar, ele falava, pss, pss, quieto, 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 quieto. Isso não é pra vocês, não. Vocês têm que ficar quieto, não é pra vocês falarem, não. Ah, Então, elas cresceram sendo cerceadas, sem ter o direito à voz respeitado, porque o pai, diretamente, ele dizia que a mulher tinha que ficar quieta, ela não podia se posicionar, não podia falar. Essa menina cresceu e qual que foi o reflexo na vida dela? Ela cresceu uma mulher retraída, mesmo tendo feito formações, mesmo tendo tido experiências, ela tinha uma dificuldade assim absurda de se colocar para o mundo. No casamento, ela precisava, né, ajustar algumas coisas e sempre que tinha algum problema, ela se fechava, o marido tentando, sabe, trazê-la para a conversa sim, e era sim. sempre muito complicado, ela achava que não podia falar, se expressar sentimentos. E ela era convidada também para dar aula, para fazer algumas coisas e ela sempre fugia. E quando ela passou pelo meu treinamento e teve acesso, primeiramente, porque a porta de entrada do treinamento Diga. é o autoconhecimento, Ah, tá. é a gestão emocional. E aí, Certo. quando ela entendeu que questões como essa, situações como essa, podem definir, e vão certamente definir se a gente não trabalhar, ressignificar, né? Elas vão definir a nossa comunicação. Ela falou, poxa, eu tô deixando aquilo que eu vivi me definir. E aí ela entendeu que ela precisava ressignificar aquilo, deixar aquele bloqueio no passado para viver a realidade que ela queria viver, né? E não permitir que aquele bloqueio virasse a realidade de vida dela, mesmo sem ela perceber. E aí ela pegou, se abriu, ela desabrochou. E aí o que aconteceu? Ela começou a conversar com as pessoas, ela começou a se abrir, ela aceitou o convite para dar aula e hoje dá aula Olha. para muita gente. Chegou a fazer teatro para uma plateia até grande, né? Junto com o marido, inclusive, que eles gostam muito dessa área, né? Então aquilo que ela achava que ela nunca daria conta de fazer, ela começou a viver. E aí você fala, foi a técnica? Sim, ela aprendeu muitas técnicas, né, no meu curso. Também, né? Muitas técnicas, né? Para articular melhor, organizar Sim. as ideias, tudo isso é muito necessário. Só que só a técnica não resolve. Se você não tiver uma virada de chave aqui na mente, se você não trabalhar a forma como você se vê e a forma como você vê as pessoas, você, por mais que você tenha técnica, você não vai conseguir se comunicar de uma forma eficiente. Tem muitos alunos que chegam para mim e falam, Eduardo, eu já fiz um curso de oratória, só que eu continuo travando, eu continuo Com medo, evitando né? situações Sim. de comunicação, eu sinto que eu ainda não estou preparado. O que acontece? Porque não pode ser só oratória, e eu falo isso para todos os alunos. Oratória sozinha não resolve o problema de ninguém. Aham. Você precisa entender que é um processo de dentro para fora. Então, aquilo que você tem guardado dentro, muitas vezes sem perceber, influencia na forma como você interage com as pessoas. Então, a gente precisa primeiro olhar para dentro. E aí envolve esse processo de autoconhecimento. Porque, às vezes, a gente nem se dá conta, Dani. Isso é fato. É verdade. Lembra aí de situações na sua vida que você estava reagindo,
Seu comportamento estava sendo de determinada forma e você nem percebia por quê, era Exato, automático. Só que daí exato. quando você olhou para dentro, não foi? Foi? Você percebia, nossa, eu estou agindo porque aconteceu isso, ou porque os meus pais faziam assim, ou porque eu aprendi assim, ou porque eu recebi uma palavra assim. E aí quando você olha muita coisa, você fala assim, poxa, eu não quero agir dessa forma. Então, para eu não ter esse comportamento, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a mentalidade. Exatamente. Eu preciso ter essa mudança de dentro para fora. E na comunicação, isso é fundamental. Você está falando aqui, eu tô matutando aqui com as minhas ideias também. Duas coisas. Eu queria primeiro a sua percepção. Cada vez mais hoje, eu vejo no mundo atual, no mundo pós-moderno, a gente percebe que o óbvio precisa ser dito. Nós estamos vivendo em uma sociedade, independente de onde estejamos inseridos, de que o óbvio precisa ser dito. Então, às vezes você fala alguma coisa, aí a pessoa fala assim, mas isso é óbvio. Então, é óbvio, mas se você não dizer claramente, as pessoas não sabem, não conhecem. Eu estou falando sobre tudo aqui. Estou falando sobre relacionamento, estou falando sobre educação, estou falando sobre relacionamentos entre pares dentro de uma empresa, sobre tudo na nossa vida, sobre o nosso cotidiano, né? Você atribui isso de repente, uma deficiência, vou colocar entre aspas, né? De comunicação das pessoas. Nós não fomos educados, eu acho que é isso, educados a nos comunicar de forma assertiva, Eduardo. Não fomos treinados. E isso, na verdade, deveria acontecer lá no ensino infância, fundamental, exato, na infância. A gente teria que aprender como educação financeira, né? Exato. A gente deveria aprender a comunicação lá, porque a comunicação, gente, como eu disse, é uma ferramenta crucial para a pessoa ter sucesso, ser bem-sucedida, independente da área que ela escolha, e também na vida pessoal. Se a gente não se comunica bem, a gente vai ter uma série de problemas. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, você pode ter toda a experiência, estudar em Harvard. Se você não se comunicar bem, aquele conhecimento ele não vai ser potencializado. Ele não vai atingir o seu potencial máximo. E a gente vê muitas vezes isso. Muitos alunos me procuram falando, Eduardo, eu fiz cursos, eu passei por treinamentos, eu participei de congressos, eu me aprofundei, eu tive experiências profissionais assim variadas, só que eu não sou reconhecido por tudo isso. Eu vejo pessoas que têm muito menos e que estão no lugar de destaque, estão ganhando dinheiro, estão tendo reconhecimento profissional, as pessoas estão procurando elas, e comigo não é assim. E isso tem a ver com comunicação, Dani. Por isso que eu falo que é algo que a gente não pode deixar para depois. Sim, não, de forma nenhuma. Teve um aluno que me procurou recentemente e ele falou assim, você acha que eu já deveria fazer o seu treinamento de comunicação? Eu tenho 21 anos, eu não sou muito novo. Eu falei, na verdade, você já está atrasado. Se for ver, você já está perdendo tempo. Já está atrasado, porque assim, a comunicação é uma habilidade que a gente usa desde muito cedo, desde bebezinho. Sim. Né? Quando a gente aprende a interagir com os pais, né? Com os tios, com os avós. Então já é comunicação, mesmo que seja a comunicação não verbal, que chega antes, né, de tudo. Exatamente, então exatamente. O bebê não está articulando frases, mas ele está se comunicando ali. Então a comunicação ela já está presente ali. Quanto mais cedo você estruturar, aprender a se comunicar de uma forma profissional, mais cedo você vai conseguir aproveitar as oportunidades que surgem na vida pessoal e na vida profissional. E quanto mais tarde, eu digo que não existe tarde, né? Mas quanto mais passa o tempo, não significa que você não vai poder se qualificar, se especializar ali. Sim. Mas aí você olha para trás e fala, meu Deus do céu, quantas chaves caíram, quanta mudança aconteceu, por que eu não vivi isso antes? Porque olhando para trás, nossa, tantas situações eu poderia ter evitado, ou tantas situações eu poderia ter aproveitado se eu me comunicasse bem, se eu soubesse me vender da forma adequada. Então, as pessoas precisam entender e se abrir para isso o mais rápido possível, porque hoje todos nós somos vendedores, né? Porque até nos meus treinamentos eu costumo fazer isso, né? Eu pergunto assim, quantos vendedores nós temos aqui? E aí algumas pessoas levantam a mão, né? Aí eu pergunto de novo, quantos vendedores nós temos aqui? Aí as mesmas pessoas levantam a mão. Aí eu pergunto de novo, quantos vendedores nós temos aqui? Aí as mesmas pessoas levantam a mão. Eu falo, gente, vocês não me entenderam. Vamos lá, todo mundo levanta as mãos. Aí todo mundo levanta a mão e fala assim, então diga agora comigo, todos nós somos vendedores. Todos nós. Se você não vende um produto, se você não vende um serviço, você está se vendendo. Exato. E mesmo que você trabalhe como CLT, você está se vendendo. Você vende o seu trabalho, você vende as suas ideias. E aí você precisa apresentar tudo isso de uma forma muito intencional. Porque assim, se a gente olhar para o bebê também, o bebê ele está se vendendo. Né? Quando ele dá aquele sorrisinho simpático, né, para receber ali o sorriso dos avós, dos pais, isso não é uma venda? Ele está se mostrando simpático. Quando a gente vai se relacionar com alguém,
Você não está se vendendo? Sim. Você não vende as suas qualidades para outra pessoa? Né? Então, a gente está se vendendo o tempo todo. E eu tinha na minha mente, eu sempre falava para mim, eu não sou vendedor. Se me colocar uma bique na minha mão, eu não vendo. Eu tinha bloqueio com relação a isso. Ah, é? Até o momento que eu percebi que eu era um vendedor e eu não sabia. Todos nós somos, né? Todos nós somos vendedores. A gente está se vendendo a todo momento. Quando eu vou comprar alguma coisa, quando eu vou conversar com um amigo, eu estou me vendendo, ou vendendo ideias, ou vendendo projetos a todo momento. E quando você cita essa questão do óbvio, é muito importante, porque isso está no treinamento de comunicação também. Que é a gente, primeiramente, identificar para quem que nós estamos falando. Exatamente, Eduardo. A gente, muitas vezes, tropeça no óbvio, porque nós não sabemos para quem nós estamos falando. E alguns alunos chegam para mim e falam assim, Eduardo, eu sinto que o meu conteúdo é raso. Aquele conteúdo que eu transmito é raso. Aí eu pego e falo para eles, não existe conteúdo raso. Existe um público que talvez seja num nível mais avançado e um público que seja num nível mais básico. Para quem você está falando? Porque às vezes a pessoa ela produz um tipo de conteúdo ou ela tem um tipo de informação que para quem estudou mais, para quem teve mais experiência, realmente pode ser algo muito ralinho. Mas para quem não conhece nada, para quem está começando na área, aquilo vai ser uma grande revelação. Exatamente. Aquilo vai fazer toda a diferença, vai transformar. Então, eu sempre falo, você está focando no público errado. Sim. Você está querendo levar a sua informação, você está querendo levar o seu conteúdo para gente que já está em outro nível, está em nível mais alto, quando na verdade você deveria focar naquelas pessoas que estão começando, naquelas pessoas que estão tendo as primeiras experiências. Então, o óbvio, ele precisa ser dito, sim, principalmente para pessoas que não têm conhecimento na área que você está tratando. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de calibrar o nosso conteúdo de acordo com o perfil. Então, se o público é mais avançado, eu vou trazer um alimento mais sólido, vou dar feijoada para esse público. Agora, se o público ele é um público mais iniciante, eu vou dar feijoada para eles vão engasgar, eles vão ficar ali asfixiados, eles não vão dar conta de me acompanhar. Então, aí eu preciso trazer um conteúdo mais leitinho, um conteúdo mais papinha, leve. Mais leve e tudo mais. Então, a gente precisa entender para quem a gente está falando, porque daí a gente desmistifica, né, essa questão do óbvio. Veja só, para quem está nos vendo, nos ouvindo, qual ou quais dicas você daria? Porque eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas não pensam dessa forma, como você disse agora. Quem é vendedor aí? Então, as pessoas estavam com dificuldade, né, de se auto-intitular de que eu sou vendedor, ou seja, de produto, serviço, ou de mim mesmo, Sim. Né? Então, quais dicas você daria para quem nos assiste ou nos ouve? Principais, olha, eu preciso trabalhar, né, a minha autovenda, vamos dizer assim. Eu preciso me comunicar com o outro, seja uma entrevista de emprego, seja no meu trabalho, no meu relacionamento. Porque quando você encontra uma pessoa, tudo bem que hoje nós temos um modo online, mas mesmo assim, hoje você precisa se comunicar corretamente também no online, né? Se, de repente, você quer um relacionamento amoroso, por exemplo, né? Quais seriam as principais dicas, Eduardo? Então, se eu pensar, olha, enquanto vendedor de mim mesmo, né? Quais são as principais dicas que você daria? A principal dica, aí puxando para a comunicação verbal, Sim. depois a gente fala um pouquinho da não verbal Isso, também, exato. Que é fundamental, né? Mas assim, puxando para a parte verbal, que é o uso da palavra na comunicação, você deve focar na transformação que você gera e não no serviço, não no produto ou na ideia que você está trabalhando. Certo. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. Tá. Eu, por exemplo, eu não faço simplesmente treinamentos de comunicação. Certo. Eu treino profissionais para que eles sejam reconhecidos por aquilo que eles são. Então, essa é a transformação que eu produzo. Eduardo, eu trabalho com estética. Eu faço, sei lá, tratamento estético, ou eu vendo batom, maquiagem e tudo mais. Uhum. Não, você não trabalha vendendo batom, você não trabalha vendendo maquiagem. Você trabalha para aumentar a autoestima das pessoas. Então, quando você faz esse ajuste, entendendo que o seu trabalho não é uma coisa ferramental, não está focado simplesmente num produto ou no serviço que você está fazendo, mas numa transformação 360 para a pessoa, o que acontece? Você agrega valor àquilo que você está fazendo. E aí as pessoas olham para aquilo que você faz e os olhos brilham.
Porque elas conseguem entender que não é simplesmente sobre um batom, não é simplesmente sobre um treinamento, é sobre uma mudança completa de vida. Sobre uma dor que ela não consegue resolver, sobre um problema que é um gargalo para ela, talvez ela nem tinha se dado conta, mas aí você mostra para ela que ela tem um problema e que precisa de ajuda para resolver, e você está ali para trazer essa solução que vai repercutir em todas as áreas da vida dela. Então, a primeira dica que dá para a gente dar aqui é focar na transformação e não em característica de produto. Tá. Porque muita gente, quando vai falar com que trabalha, fica falando, essa caneca aqui, né? A caneca com, sei lá, argila, não sei se é nem com argila. Com argila tal, né? Personalizada e bababá. Só que a gente foca muito pouco na transformação e nos benefícios que isso vai trazer para a minha vida como um todo. Como eu vou me sentir usando essa caneca. Eu dou muito exemplo daquela água, né? Voss. Já viu aquela que é de fontes lá da Noruega, exato, né? Isso. Do deserto e tudo mais, deserto gelado, ela é filtrada naturalmente, ela se vende como a água mineral mais pura do mundo, né? Exato. E por que a gente compra uma água Voss que custa 30 e poucos reais e muitas vezes deixa de comprar uma água de 2 e pouco, 3 e pouco? O que faz muita gente optar por um produto tão mais caro em vez de um produto mais barato? Aí a pessoa fala, Eduardo, essa é a água mais pura do mundo. A pessoa vai falando coisa, a garrafinha é diferente, é uma garrafinha especial, né? Mas no fundo a pessoa, quando ela toma uma água Voss, ela se sente especial. Porque outras pessoas poderiam olhar e falar assim, é tudo água. É água do mesmo jeito, eu tomo e parece água. Por mais que a marca, ela trabalhe todas as características. Mas no fundo, o que acontece? A gente se sente especial tomando a água Voss. E a outra, eu me sinto comum tomando aquela água. Então, o grande segredo é a gente fazer as pessoas se sentirem especiais. Por que nós vivemos recentemente aquela onda gourmet, né? E hoje tudo é gourmetizado, né? Tudo é gourmetizado, exato. É o sanduíche que é gourmetizado, tem a cerveja artesanal, que hoje nem é tão mais artesanal, exato, né? Não é mais, exato. Você vai ver o processo de produção das cervejas, por exemplo, ela se vende como artesanal, mas hoje, diante da demanda, é praticamente o mesmo processo industrial, né? E aí a gente vai, por exemplo, na churrascaria e não tem mais alcatra normal, né? Tudo premium. Você fala, meu Deus, qual é a diferença, né? Alcatra premium, fraldinha premium, porque hoje em dia só falar fraldinha, só falar alcatra, não é o suficiente. Tem que ter uma palavrinha extra lá para os olhos brilharem. Mas é muito isso, porque quando eu coloco valor naquilo que eu estou fazendo, quando eu foco nessa transformação, a pessoa ela se sente especial. E não é sobre produto ou serviço. É a pessoa ela se sentir especial tendo acesso àquilo que você oferece. E aí, colocando aí que você disse, e em relação à comunicação não violenta, quais seriam as dicas? Desculpa, eu vou falar sobre violenta. Não verbal, desculpa, porque eu quero falar sobre não violenta com você. Isso, a comunicação não verbal é muito importante, né? Há estudos que mostram que mais de 90% mais de 80% do impacto da comunicação vem da linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É a forma como... eu estou falando da linguagem não verbal, tá? E linguagem vocal também. Tá? Então, mais de 90% do impacto da comunicação vem da linguagem não verbal e da linguagem vocal, né? Ou seja, a forma como a gente interage com as pessoas, com o mundo e também a nossa voz sendo usada na comunicação. Então, o que é a linguagem não verbal? A linguagem não verbal são gestos, postura, expressão facial e modo de vestir. É o seu cartão de visitas. Exato. Quando você chega no ambiente, muitas vezes você não vai ter nem a oportunidade de abrir a boca. Exatamente, Eduardo. A pessoa ela vai bater o olho e ela vai pegar uma mensagem. Então, qual a mensagem que você quer transmitir com a sua imagem, com a sua atitude? E aí nós não estamos falando de beleza, né, Eduardo? Que fique muito claro isso, porque às vezes as pessoas confundem isso. Não tem nada a ver com beleza. Eu já vi pessoas belíssimas e que causavam ojeriza nas outras pessoas, causavam repulsa. Então, não tem a ver com beleza. Isso, exato. É muito mais profundo, muito mais além disso. Exato. Então, é você ajustar aquilo que você faz e a sua imagem ao seu objetivo de comunicação. Então, assim, o que eu quero transmitir? Credibilidade, acessibilidade, eu quero transmitir acolhimento. Então, a forma como eu uso a expressão facial, a forma que eu uso os meus gestos, a minha postura, até mesmo as roupas que eu uso, tipo de tecido, tipo de corte, a cor das minhas roupas, tudo isso comunica. Então, quando eu entendo que tudo comunica em mim,
eu preciso ser intencional e estratégico naquilo. Certo. Porque tem muita gente que está comunicando mensagens terríveis ou mensagens que ela não quer comunicar sem perceber. Por exemplo, a minha esposa, ela trabalha com essa questão de imagem, né? Tá. Ela é estrategista de imagem e estilo. E aí, direto, as clientes chegam para ela e falam assim, nossa, teve uma psicóloga um dia que chegou para ela e falou assim, nossa, eu não sei o que acontece comigo, porque eu vou atender os pacientes, né? Daí eu faço lá a terapia e tudo Sim. mais, e eu sinto que eles não confiam naquilo que eu estou fazendo. Não sei o que acontece comigo, mas parece que eu não credibilizo. E aí ela foi passar pelo processo, né, de estratégia de imagem com a minha esposa e tal, e a minha esposa identificou uma série de problemas. Ela era aquela pessoa que só vestia rosinha, aquelas roupas bem românticas, aquele cabelo também, sabe, de menininha? Sei. Então, ela passava uma imagem de imaturidade. Ela já era nova, só que através da imagem dela, ela passava uma imagem de fragilidade, uma Certo. imagem de maturidade. E aí, era isso que os pacientes estavam vendo, eles tinham dificuldade de confiar naquilo que ela falava. Então, não era sobre o conhecimento que ela tinha, sobre a experiência que ela tinha, mas era sobre o que a imagem dela estava comunicando. E aí, a minha esposa fez todo o trabalho ali de realinhamento da imagem dela, trazendo peças que mostrassem mais força, mais autoridade, mais credibilidade, ajuste de cabelo, ajuste de postura também, Sim. porque a forma como a gente tem a postura, como a forma como a gente gesticula, até mesmo balança a cabeça, né? Por exemplo, a menininha geralmente fica com a cabeça muito... Ela fica balançando muito a cabeça, assim, né? Menina mais nova. E tem muito profissional que vai falando, né? E sempre balançando muito a cabeça. Então, tudo isso são coisas muito sutis, mas que comunica o tempo todo. Então, é necessário fazer um ajuste para que você consiga comunicar a sua mensagem com a linguagem não verbal da forma como você precisa. E não tem objetivo de comunicação errado, Dani. Existe o seu objetivo de comunicação. Tá. Por exemplo, existem algumas imagens, alguns comportamentos que eles geram afastamento. Certo. Tá? E aí você pode falar para mim, nossa, Eduardo, tá errado isso, né? A pessoa gerar afastamento, né? Não tá certo isso. Mas, na verdade, pode ser o objetivo da pessoa. Exatamente. Por exemplo, um juiz. O juiz ele não pode transmitir acolhimento na imagem dele. Né? Ele é aquele cara imparcial que tem que estar ali, distante, né, de tudo que está acontecendo, para conseguir julgar com isenção. Então, ele tem que ter um certo distanciamento. Né? E aí, a postura, a roupa, você pode ver com uma roupa sempre preta, né? Sim. A postura dele, séria, tem que ser muito bem adequada e alinhada para gerar esse afastamento. Um policial também é a mesma questão. Então, tem profissionais que precisam desse afastamento para que eles consigam exercer o ofício deles com eficiência. Então, não é sobre o certo ou errado, é sobre o objetivo de comunicação que você quer transmitir através da sua imagem também, através da forma como você interage com o mundo. E depois, quer dizer, se a gente fosse fazer uma análise mais profunda, a gente vai ver que tudo está ligado ao autoconhecimento. É o autoconhecimento, Sempre, exatamente. né? Tudo passa pelo autoconhecimento. Tudo né? passa pelo autoconhecimento. Porque se a gente não se conhece, a gente não sabe aquilo que a gente quer transmitir. Né? E tem muita gente hoje que assume personagens, né? Na vida e no digital também. Você olha para pessoas... As máscaras. Você olha pessoas e encontra elas, às vezes, na vida real, e são duas coisas diferentes. Exatamente. Mas porque são pessoas que elas acham que... elas assumindo um personagem, elas vão ser reconhecidas, elas vão ter visibilidade, elas vão ser credibilizadas, mas porque elas ainda não se encontraram, elas não sabem quais são os seus pontos fortes, elas não sabem quais são os seus pontos fracos, aquilo que elas precisam trabalhar para chegar no lugar onde elas precisam, elas não sabem qual é a essência verdadeira delas, para trabalhar isso e vender isso de uma forma eficiente para as pessoas. Aí elas acabam pegando o que está por aí, o que as pessoas estão fazendo já, e viram tipo um Frankenstein, né? Um pedacinho de um pedacinho de outro e tal, só que ela mesma não aparece naquilo que ela faz. Em rede social, isso é muito frequente. É a coisa mais comum que a gente vê hoje, né, Eduardo? Demais, extremamente comum. E eu queria falar um pouco com você sobre um tema que eu acho muito interessante, ele é muito importante, mas às vezes as pessoas não colocam de forma adequada. Comunicação não violenta. Sim. Qual a importância disso e como eu posso me comunicar de uma forma assertiva, empática, obviamente não passando uma rigidez, não passando uma agressividade. Outras dicas que nós podíamos colocar aqui também para quem nos assiste e para quem nos vê. Então, a comunicação, ela se torna violenta sem a gente perceber, né? E envolve muito aquilo que a gente tem dentro. Nós somos de uma geração, por exemplo, hoje melhorou muito, mas a nossa geração, ela
desculpa a palavra aqui, mas ela foi formada na base da porrada, né? Sim, Isso é fato. sim, Né? sim. Eu, por exemplo, eu cresci em ambientes assim que hoje eles não seriam tolerados, né? Para você ter uma ideia, eu lembro de reuniões lá no começo da minha jornada, que o ambiente era tão pesado, a cobrança era tão severa, que chegava a ponto de humilhação mesmo, né? De pessoas serem humilhadas, que tinha profissional que saía da sala de reunião e ia para o banheiro vomitar, de tão nervoso que a pessoa ficava com a abordagem. Abordagem. Né? Isso era muito frequente. Não que hoje não exista ainda, né? Mas graças a Deus a gente conversa muito hoje sobre assédio moral, a gente fala sobre isso muito no ambiente de trabalho e isso tem que ser falado cada vez mais. Só que a violência na comunicação acontece principalmente pela falta de autoconhecimento. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem o que elas carregam dentro, aquilo que gera uma reação negativa nelas, elas têm dificuldade de falar sobre sentimentos, e aí, naturalmente, elas acabam demonstrando um descontentamento de uma forma severa, agressiva e rude, sem perceber. Porque os 4 pilares da comunicação não violenta, né? Eles são observação, Isso. sentimento, Exato. necessidade e pedido. Exato. Observação, sentimento, necessidade e pedido. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande, primeiro, de analisar o fato sem fazer julgamento. Isso, é exatamente isso que eu queria chegar com você. Exatamente isso. É a primeira coisa, que daí entra no campo da observação, né? Tá. Então, assim, eu percebo que está acontecendo alguma coisa, por exemplo, eu percebo que você não está colaborando muito comigo. Tá? E aí, eu, em vez de conversar e de expor isso, falar, ó, Dani, eu percebo, né, que você poderia me ajudar mais aqui e tal, eu já começo a concluir um monte de coisa. Eu começo a concluir que você está querendo puxar meu tapete, eu quero começar a concluir que você não ficou feliz com a promoção que eu tive e você está insatisfeito. Aí eu começo a botar um monte de julgamento que vai afetando o nosso relacionamento e aí quando vem uma situação normal de trabalho, eu já solto os cachorros em cima de você. Tá. Então, a observação é você analisar os fatos sem julgamento. Né? Então, peraí, vamos falar dos fatos. O que eu tenho visto a respeito disso? Né? E a observação, muitas vezes, ela pode carregar muito daquilo que a gente tem dentro. Os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, os nossos filtros e tudo mais. Então, é uma observação, não significa que é uma coisa consolidada, uma coisa definitiva. Depois disso vem a questão do sentimento. Né? Então, fala assim, olha, eu observo que isso está acontecendo. O próximo passo é a gente falar sobre sentimento. E no mercado de trabalho hoje, ninguém fala sobre sentimento, né? Ótimo, Eduardo, que eu ia chegar nisso em você. Porque quando você fala sobre a observação, né, que é o pilar da comunicação não violenta, você está dizendo, são os fatos. Então, vamos analisar os fatos. Depois disso, vamos aos sentimentos. Mas por que as pessoas têm dificuldade de falar sobre sentimentos? Porque a gente foi treinado, Dani, a não misturar a vida pessoal com a vida profissional. Mas isso não existe, não Isso dá. não existe. A gente é a mesma pessoa. Exato. A mesma pessoa que está dentro da empresa é a mesma pessoa que está fora. Exato. E coisas de fora afetam dentro e coisas de dentro afetam fora. Exatamente. Tá? Primeiro mito que a gente tem que descartar. E a outra coisa, a gente tem dificuldade de lidar com sentimento. A gente acha que o ambiente de trabalho tem que ser aquela coisa muito racional. Né? Eu tenho que ser racional o tempo todo. Eu não posso mostrar vulnerabilidade, eu não posso falar sobre aquilo que eu sinto, porque a gente acha que o ambiente de trabalho não é para isso. Só que as nossas relações, elas são influenciadas a todo momento por aquilo que a gente sente. Então, se eu estou feliz, a minha forma de relacionamento com a equipe e a minha produtividade vai ser uma. Se eu não estou feliz ali, as coisas vão ser totalmente diferentes. Exato. Se eu me sinto valorizado, a forma como eu interajo com as pessoas e a minha produtividade vai ser uma. Se eu me sinto desvalorizado, vai ser outra. Se eu me sinto respeitado no ambiente de trabalho, vai ser de um jeito. Se eu me sinto desrespeitado, vai ser de outro. E aí muitas coisas acontecem porque a gente é humano, né? Por mais que a gente queira acertar, muitas vezes a gente falha. Sim. E aí, nessa situação, a gente acaba produzindo sentimentos nas pessoas. E aí as pessoas começam a guardar aquilo para si. Elas começam a ficar rancorosas. Elas começam a ficar magoadas. E aí, depois, qual que é o próximo passo? É você começar a entrar no campo da fofoca. Porque daí eu já tô magoado, tô triste, eu tô me sentindo desrespeitado, desvalorizado. Aí eu já chamo a Dani e falo, ó, Dani, você viu o que aconteceu? Bababá. E a Dani já começa a ficar chateada também, já começa a ficar arredia. E aí quando a gente vê, todo mundo... Opa, perdão aqui, microfone.
todo mundo no ambiente de trabalho está com armadura. Exatamente. Então não é uma relação autêntica, não é uma relação verdadeira, é todo mundo pisando em ovos. E eu falo que o ambiente de trabalho, infelizmente, ainda hoje, o piso ali é um monte de caixa de ovos, porque eu não posso mostrar a fragilidade, eu não posso mostrar a fraqueza, porque se eu mostrar, aqui é a forma como muita gente pensa, né? Porque se eu mostrar isso, eu vou ser triturado aqui. As pessoas não vão mais confiar em mim, as pessoas não vão mais dar crédito para mim, eu não vou mais ser valorizado por aquilo que eu sou. Só que tem um livro que mudou a minha forma de enxergar isso, que é aquele livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Um livro maravilhoso que eu recomendo para todo mundo. Exatamente. E que fala exatamente isso. A gente acha que você mostrar vulnerabilidade é fraqueza, mas na verdade é uma força. A gente falar sobre sentimento mostra que a gente é forte. Então você chegar lá e falar assim, olha, eu sei que talvez a intenção não foi essa, mas eu não gostei disso que aconteceu. Ou eu não gosto que as coisas aconteçam dessa forma. Né? Então não é falar sobre o outro. Ah, você fez isso, você fez aquilo, né? Sim. É trocar você pelo eu. Né? Como então, você assim, se sente, eu me né? senti, Exato. eu me senti desrespeitado diante disso, eu estou me sentindo desvalorizado, eu acho que eu poderia ter tido uma oportunidade, eu acho que eu poderia ter tido mais espaço para colocar a minha opinião, e eu não tive. Então não é falar sobre o outro, né? Porque quando a gente fala você, a gente está apontando o dedo, Sim, né? sim. A você, tal. Mas é falar sobre o que você se sentiu. Né? E os líderes eles têm que ser preparados para acolher, porque hoje os líderes são preparados para falar, né? Então os líderes dão feedback, mas muitas vezes o líder não recebe feedback, ele não está aberto para receber o feedback da equipe. Não estou falando só do gestor dele, sim, né? Sim. Mas o líder, da mesma forma como ele dá feedback para os funcionários, ele também tem que receber. Como que está sendo a liderança dele? Está sendo uma liderança eficaz? Ele é um cara próximo, ele é um cara que investe, ele é um cara que promove crescimento, ele é um cara que dá autonomia, ele é um cara que transmite confiança. Porque muitas vezes ele acha que ele é, ou ela acha que ela é. Mas... Só que ouvindo o feedback da equipe, ele ou ela, eles vão descobrir que não é bem assim. Existem coisas que eles precisam aprimorar. Então o líder, ele precisa também se abrir. Né? A gente precisa entender que o sentimento não é algo negativo, não é algo que vai destruir o trabalho. Mas pelo contrário, ele vai fortalecer as relações. Então toda vez que eu coloco para as pessoas, né, para o meu gestor ou para um colega que eu tive um problema, eu coloco como eu me senti diante de tudo aquilo, primeiro, eu ajudo a criar um ambiente de trabalho muito transparente, eu ajudo a criar um ambiente em que a confiança e a cumplicidade elas se manifestam de uma forma mais intensa e eu combato a rádio peão. Eu combato a fofoca no ambiente de trabalho. Porque quando a gente não trata o sentimento, ele vira fofoca. E quando a gente vê, qual que é o reflexo? Uma equipe completamente desalinhada, uma equipe completamente desmotivada, infeliz. E tudo isso afeta diretamente na produtividade e vai levar também uma perda financeira, Sim. Um prejuízo financeiro. Sim. Você estava falando e me veio aqui uma questão que aconteceu comigo, né? Eu sempre tive uma sensibilidade, uma humanidade muito grande, Eduardo, sempre, né? Mas fomos criados numa geração onde isso não era permitido, né? E até quando eu estava no meu mestrado em educação, eu acho que eu até contei essa história para o pessoal aqui já, da equipe, eu colocava ali, achava que ali era uma forma de colocar e expressar meus sentimentos. Mas eu me lembro que um dia de uma apresentação minha, eu comecei a colocar as questões e eu me bloqueei. Eu falei, putz, aí agora vão falar de que, tá vendo? Não consegue colocar nada, sempre muito sensível, colocando sempre sentimentos. E aí o meu orientador disse assim, Daniela, não faça isso. A sua sensibilidade é a sua fortaleza. A partir do momento que você coloca e deixa claro quem você é, os seus sentimentos, a sua humanidade, as pessoas te reconhecem por isso. Não seja aquilo que você não é, em forma de essência. E aí, Eduardo, é engraçado, porque quando você desabrocha nesse sentido, em termos de essência eu estou colocando, porque vai refletir em comunicação, a verbal, não verbal, você entende, puxa vida, como você está falando, colocar o sentimento de forma clara, sem julgamento, te eleva para um outro patamar. Sim. Né? E você começa a ter respostas e até realmente relacionamentos diferentes.
Seja com pares no seu trabalho, seja com pessoas da sua família, amigos. Isso faz muita diferença. Que bom que o mundo está mudando. É. Mas ainda acho que há um grande caminho a ser percorrido. Sim, infelizmente muitas pessoas ainda não se abriram para isso, né? E é algo tão simples, mas a gente tropeça no simples, né? Exato. E eu lembro que uma vez eu estava estava passando uma orientação, né? Eu como líder na minha empresa, estava passando uma orientação para uma outra pessoa, né? E aí pedindo ajuda para um intermediário ali, né? Tá. E aí o meu tom de voz ele foi desalinhado, né? Eu passei de uma forma meio ríspida. Tá. E aí essa pessoa que estava recebendo ali, primeiramente a mensagem para passar para o outro, chegou para mim e falou isso. Falou assim, olha, eu queria dizer para você que eu não gostei, eu me senti desrespeitado pela forma como tudo foi passado, como a forma que tudo isso aconteceu. Eu podia, como líder, ter colocado a minha armadura, né? Falei assim, não sei o quê, você que... Porque às vezes a gente fala isso, né? Não, você que entendeu errado, Isso, né? Você tá dando importância. Muitos líderes falam isso, mas é uma forma de defesa, né? E aí eles diminuem o que a outra pessoa sentiu para não lidar com o sentimento. Porque a gente tem uma dificuldade de lidar com o sentimento, Gigante, né? sim. Então, eu diminuo o outro para anular o que o outro tá falando, sentindo, para eu não ser confrontado com aquele sentimento. E aí ele veio falando tudo mais, e aí eu peguei e acolhi aquilo que ele tá falando. Falei, queria te pedir desculpa realmente. Porque lá na correria e tudo mais, eu realmente falei de uma forma um pouco mais agressiva. Então, tô te pedindo desculpa por isso e tal, e pode deixar que isso nunca mais vai acontecer. E se acontecer, porque a gente é falho, né? A gente é humano, se acontecer em algum momento, você pode chegar para mim e pode colocar seu sentimento, aquilo que você está sentindo, porque isso para mim é fundamental. E a partir dali, não só com ele, mas com outras pessoas, eu fiquei muito mais cuidadoso em relação à forma como eu estava transmitindo nesses momentos de mais pressão, né? Certo. De mais estresse. Só que os líderes evitam isso, né? Porque daí eles acham que vão ser reduzidos, eles acham que a autoridade deles vai ser minada, quando é o contrário. Quando você aprende a lidar com sentimentos, dar voz para os sentimentos e aprender que você pode transformar os seus resultados e sair mais forte. Quando você lida com sentimentos, nossa, você vai para um outro nível. E não só os líderes, mas também todo mundo, todos os profissionais precisam entender que você colocar os seus sentimentos é, inclusive, você estabelecer limites. Porque uma outra coisa que eu sempre falo, Dani, é o seguinte, se você não estabelece limites, alguém vai estabelecer por você. Exatamente. Então, às vezes, você está lá insatisfeito, né? Ou infeliz com coisas que estão acontecendo no seu trabalho. Eu não gosto como que as pessoas agem aqui e tudo mais. Só que você já falou alguma vez para as pessoas que você não gosta, que você não acredita que as coisas devam acontecer dessa forma? Eduardo, eles não vão ouvir. Mas quem disse que eles não vão ouvir? Exatamente. Você já Isso, falou? às vezes é coisa que você concluiu. Exatamente. Né? Então, eu sempre estimulei minha equipe, sempre falei para todo mundo, olha, chegue lá e deixe muito claro aquilo que você está sentindo em relação a isso, a esse processo, a forma como as coisas estão fazendo. Porque, assim, se você joga o sentimento para debaixo do tapete, é o limite que você deixou de colocar. Exatamente. E aí a outra pessoa ela vai colocar o limite dela para você. E aí não adianta você ficar reclamando, não adianta você ficar chateado, não adianta você ficar magoado, porque você precisa colocar o limite. E eu, quando aprendi isso, Dani, é claro, de uma forma assertiva, educada, respeitada, sem ofender ninguém, né? Mas é você chegar lá e falar assim, não, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou. Ou até aqui você vai vir, daqui você não vai passar. Aqui né? não. Aqui para mim, isso para mim, dessa forma para mim não funciona. E a gente tem que conversar sobre tudo isso, tá tudo bem. Teve uma outra funcionária da minha equipe, que um dia eu estava passando umas tarefas, ela chegou para mim e falou assim, eu não tenho, e falou de boa. Tá. Falou assim, eu não tenho condição de receber mais, eu não tenho condição de assumir mais essa tarefa. Eu não tenho condição, porque eu estou já com muita coisa. Tá. Parece algo simples, mas para mim aquilo foi espetacular. Porque ela, na verdade, verbalizou. Ela colocou um limite. Sim. Ela colocou um limite, é isso que eu estou falando. As pessoas não colocam limite. Então, o que acontece? A pessoa está sobrecarregada, e aí o gestor vai lá e vai passar mais uma coisa, e ela pega, para não ter que dizer não, não fala nada, e aí depois ela fica reclamando. Mas olha aqui, o fulano tá com pouca coisa, sempre sobe para mim, eu tô aqui, tal, não tenho vida, não consigo almoçar, babá. Mas o que aconteceu? Ela não estabeleceu o limite, a outra pessoa foi e estabeleceu para ela. Então, a gente chegar e falar, poxa, olha, eu tô com muita coisa, não dá pra gente redistribuir melhor a função? Hoje não dá pra gente redistribuir as tarefas, ou nesse momento, para mim tá complicado, mas podemos segurar isso para daqui a uma semana, porque daí as coisas já vão estar mais ajustadas.
Você percebe que tudo envolve comunicação, Dani? Sim, sim, tudo. Só que daí as pessoas não sabem como se comunicar, não sabem como comunicar para estabelecer limites, e aí elas acabam ficando infelizes, insatisfeitas, e aí vem reclamação, vem insatisfação, e mina o ambiente de trabalho e afeta a produtividade. Sim. E a vida pessoal como um todo. Claro, no né? casamento. Sim. No casamento não é assim? Oxi. A gente está irritado lá com uma coisa, e eu falo que um grande problema de comunicação é expectativa. Ah, perfeito, É Eduardo. expectativa. Exato. Expectativa e percepção. Isso. São dois problemas, assim, seríssimos. A gente trabalha muito com expectativa e percepção. Então, assim, eu entrei aqui no podcast, vou dar um exemplo aqui Tá bem. meio bizarro, só para Sim, claro. a gente ilustrar. Mas eu entrei aqui no podcast e eu tinha uma expectativa de que você ia me servir uma mesa de café da manhã. Tá, E aí você não serviu. tá, E aí o que acontece? Eu falo, poxa, a Dani não me valoriza. tá. A Dani não gosta de mim. A Dani não é hospitaleira. A Dani não recebe bem os convidados. Aí eu pergunto pra você, quem disse que a Dani tem que servir uma mesa de café da manhã para todos os convidados? Quem disse? Onde que tá escrito? Tem algum livro do podcast que lá tem, que o host tem que trazer? Não, não tem, né? Então, se eu tenho uma expectativa elevada demais, por que eu não verbalizei isso pra Dani? Podia ter Certo. mandado uma mensagem, falar, Dani, ó, hoje eu tô vindo de viagem. Não tô vindo de viagem não, tá? Isso aqui é tudo sim, ilustração. sim, sim. Né? Ah, Dani, eu tô vindo aqui de Ribeirão Preto. Tô chegando aqui de manhã, tô vindo Tô vindo direto. Será, Dani, que você consegue Um cafezinho ver pra um cafezinho, um mim. pãozinho de queijo, tá? Um cafezinho e tudo mais? Ah, ok, Edu. Ou então, Edu, eu não consigo, porque aqui não tem e tal. Ok, Dani, não, pode deixar, eu vou passar no caminho e pego então. É comunicação. Mas eu tô dando um exemplo aqui bizarro, mas de coisa que acontece a todo momento. A gente Sim. coloca o sarrafo lá em cima, a gente acha que as pessoas, elas têm que alcançar, elas têm que fazer aquilo que a gente está esperando. Só que as pessoas, elas são diferentes. As pessoas funcionam de uma forma diferente. Então, muitas vezes, você tem uma expectativa e eu tenho uma outra expectativa. Eu acho que você tem que funcionar de um jeito e você acha que eu tenho que funcionar de um outro jeito. E percepção é o quê? Ah, eu acho que a Dani não está gostando da minha presença aqui. Eu acho que a Dani não está satisfeita com o meu trabalho. Vamos conversar também sobre isso? Sobre expectativas e percepções? Inclusive no ambiente de trabalho? Conversar com o gestor conversar com a equipe e tudo mais. E aí, quais são as nossas expectativas? O que você espera disso tudo? O que você está sentindo? O que você vê a respeito do nosso trabalho? Está tudo bem para você? Você acha que as coisas estão desalinhadas? Porque quando a gente conversa sobre expectativas e percepções, a gente elimina muita coisa que não é verdade e a gente deixa só os fatos. Exato. E quando a gente deixa só os fatos, a comunicação, em vez de violenta, ela fica positiva. Exatamente. Ah, perfeito. Eduardo, para até aproveitar o tempo que você está aqui, fale um pouco sobre o seu curso, para quem nos ouve, para quem nos assiste, né? Para quem ele é destinado. Acho que é importante essa divulgação. E como conversa boa passa rápido, depois eu queria que você desse uma mensagem final também para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Muito bom. Então, assim, na minha empresa, né, a SE Brambila, Tá, Treinamentos, a gente trabalha em 3 pilares, né? A gente trabalha com mentorias, tá, a gente trabalha com treinamentos em company tá, e também palestras. certo. Então, a mentoria, ela é para todo mundo. Tá bom. Né? Ela é para todos os profissionais, porque sejam vendedores, médicos, psicólogos, professores, corretores de imóveis, profissionais de qualquer área. Qualquer Todos os área. profissionais precisam se comunicar. Então, a mentoria é um treinamento assim muito personalizado, muito intensivo, porque daí eu vou estudar lá a realidade da pessoa, entender o que ela precisa, dificuldades, os desafios, para daí fazer um plano de ação específico para a realidade dela. Tá. Então tem gente que chega lá e que não consegue falar em público e que sai já se comunicando em público de uma forma muito assertiva. Certo. Isso então é a mentoria. Pode ser individualmente ou pode ser em grupos menores, tá? Aí nós temos as palestras, que são palestras também de temas relacionados à comunicação, tá? Comunicação, liderança e também temas motivacionais. Tá. Que daí eu levo para as empresas e para as cidades. Eu faço também eventos abertos ao público nas cidades, né? Já fiz vários o ano passado e esse ano também. Tá. Então, seja empresa, seja aí prefeitura, seja associação comercial, pode convidar que vai ser um prazer atender. E também temos treinamentos em company, que daí são aqueles treinamentos mais aprofundados. Então, de vez de ser uma palestra de 1 hora e meia, o treinamento em company ele tem uma carga horária de 8 horas até 10 horas, para daí a gente trabalhar ferramentas de comunicação para um objetivo específico, Certo. para realmente gerar uma transformação mais profunda e mais consistente.
Então, por exemplo, pode ser um treinamento de comunicação para liderança, para equipe de vendas, para equipe de atendimento, para professores. Então, a gente sempre traz as ferramentas de comunicação aplicadas a diferentes desafios, a diferentes realidades, tá? Então, eu falo, ó, eu não dou curso de técnicas de venda, Não nada é de sobre isso. atendimento, nada disso. Eu trago ferramentas de comunicação para ajudar esse profissional que já está lá no mercado, né? Sim. Desenvolvendo o trabalho dele, para que ele consiga se conectar melhor com as pessoas e ter uma interação mais eficiente e estratégica. Perfeito. E uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui, ou quem vai nos ouvir ou nos assistir depois, Eduardo, sobre comunicação, ou o que você quiser deixar, o tempo é seu. Então, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte, que inclusive é o slogan da nossa empresa, né? Tá. Comunicação é questão de sobrevivência. É mesmo. Vou repetir, comunicação É é questão de sobrevivência. E a comunicação, ela é treinável. Ela é treinável, né? É igual surfar. Tá. Eu fiz uma aula de surf um tempo Você atrás, fez? né? Na verdade, entrou até na TV, passei mais vergonha lá, né? Porque foi só por dizer, porque colocaram assim, colocaram pra eu fazer uma aula de surf Tá. e de stand-up paddle no mesmo dia no mar, assim, super agitado, não tinha ninguém fazendo. Aí você imagina o show de horrores que foi, né? Mas graças a Deus eu sei nadar já, então me virei bem no mar, né? Tá. Mas eu posso não ser um Gabriel Medina. Certo. E certamente eu não vou chegar no nível do Gabriel Medina. Tá. Mas se eu fizer algumas aulas, eu vou dominar. Eu vou conseguir, pelo menos, pegar uma onda. Nem que seja com um jacaré ali. Sim, sim, né? mas eu vou você conseguir vai ter... pegar onda. Sim. E da comunicação também é a mesma forma. Ah, Eduardo, eu não tenho dom para isso. Eu não tenho vocação para isso. Não tem problema. Mesmo sem um dom, mesmo sem uma vocação, você consegue aprimorar a sua comunicação e subir vários degraus para que você consiga ter resultados diferentes. O que Sim. não dá é para você ficar com uma comunicação precária, uma comunicação que você fica em dúvida. Ah, será que eu estou me comunicando de uma forma eficiente ou não? Existe uma diferença muito grande entre a comunicação natural e a comunicação profissional. A comunicação natural é aquela que a gente aprende bebezinho, por repetição de sons, de gestos e tudo mais. Isso é que a gente aprende e vai desenvolvendo ao longo de toda a vida. Agora, a comunicação profissional, essa comunicação exige ferramentas específicas, exige técnica. Eu tenho que saber como eu vou me comunicar para determinada situação. Eu preciso saber como eu vou gerar conexão com os diferentes públicos. Porque assim, Dani, o que acontece? Tem muita gente que fala, Eduardo, eu acho que eu sou claro com as pessoas. Tá. Mas às vezes você pode ser claro com um grupo e com outro grupo você não ser claro. É igual uma caixa de ferramenta. Uma mesma chave de fenda não vale para tudo. Sim, verdade. A chave de fenda vale para um tipo de parafuso, de porca e tudo mais. Só que para outros, São você outras. precisa de outras ferramentas. E comunicação é da mesma forma. O que acontece é que muita gente está se comunicando na mesma perspectiva para diferentes públicos e diferentes realidades, esperando ter bons resultados. E não vão ter. Acabam se frustrando. Sim. Ah, Eduardo, eu tenho muito conhecimento, tenho muita experiência, eu sinto que eu poderia estar muito, muito mais longe do que eu estou hoje. Isso tudo com certeza passa pela comunicação. Porque enquanto você não desenvolver a comunicação, você não vai conseguir ocupar esse lugar de visibilidade. Às vezes você até vai no lugar de visibilidade, só que você não vai conseguir se manter. Porque você não sabe quais as ferramentas usar. Não adianta simplesmente você ter uma Ferrari na garagem de casa. Você precisa ter carteira, você precisa aprender a dirigir. Sim, sim, E é a sim. mesma coisa. Tem muita gente que tem uma potência, mas não sabe como usar, não sabe como acessar. E aí tá aí tendo resultados precários. Desanimado, frustrado, Sim, sim. querendo desistir, começa projeto no meio do caminho e abandona. Não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe de onde tá vindo esse problema, qual que é a Exato. origem Isso. dessa frustração toda. E muitas vezes passa pela comunicação. Então, a nossa comunicação hoje, principalmente nesse ambiente digital, e também porque hoje as pessoas estão fazendo muita palestra, né? Apresentação, a gente não pode errar, a gente não pode ser amador. A gente tem que se vender e vender aquilo que a gente faz de uma forma muito eficiente. Porque isso depende do nosso futuro, sucesso Exato. do nosso negócio, sucesso daquilo que a gente faz. Exato. Então, invista. Porque comunicação é questão de sobrevivência. Quem quer ter sucesso, ou quem quer permanecer no sucesso, precisa saber como interagir com as pessoas. E foi aquilo que eu falei. Não é simplesmente você, como o pessoal fala hoje, né? Ser persuasivo. Não, ou você ter lábia. Não é isso. Não. É você conseguir ler o coração do outro, se conectar com o coração do outro de uma forma tão profunda
que a outra pessoa ela vai se sentir amada por você, respeitada por você. Então não é simplesmente vender algo, é você servir para você depois vender. Então a gente precisa entender que a mudança ela começa de dentro para fora. É coração com coração, é emocional. Então tem gente por aí que está simplesmente querendo vender coisas, né? Ganhar dinheiro em cima das outras pessoas. Ganhar dinheiro não é um problema. Pelo contrário, é muito importante, todos nós queremos. Sim. Só que a gente tem que entender que primeiro eu sirvo, para depois eu ganhar. Exatamente. Para depois eu vender, para depois o dinheiro vir. Então a gente entender que tudo começa pelo servir. E aí mudando essa perspectiva, a gente consegue alcançar melhores resultados. Então, não veja a comunicação como algo secundário, como algo periférico, mas como algo crucial, Principal. como algo que depende da sua sobrevivência, porque comunicação é uma questão de sobrevivência. Bom, pessoal, vamos encerrar com essa mensagem de que comunicação é questão de sobrevivência, comunicação é servir, é acolhimento e acho que, um fator preponderante nas nossas vidas. Sim. Eduardo, muitíssimo obrigada. Queria fazer um brinde com você, Opa. Com saúde e sucesso. Muita saúde. Para nós. Para todos nós. Para vocês, um beijo que ficou conosco até aqui. Até mais. Valeu, tchau, gente. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.